O copo estilhaçou-se contra o azulejo com um estrondo que fez Inês estremecer da cabeça aos pés. Como pudeste, Ana? A voz de Margarida, habitualmente tão serena, saía rouca, partida ao meio. Com ela? Com a Leonor? A minha orientanda, a miúda que eu trouxe para casa como se fosse família? Ana ficou parada no meio da cozinha pequena do apartamento em Alfama, as mãos ainda tremendo depois de atirar o copo. O vinho tinto escorria pela parede como sangue antigo. Não conseguia olhar para Margarida. Não conseguia olhar para lado nenhum. Não foi planeado, murmurou finalmente, a voz tão baixa que quase se perdia no som distante de uma guitarra de fado que subia da rua. Começou como estudo. Só estudo. Margarida soltou uma gargalhada amarga que não era dela. Estudo? 3 meses a estudar até de madrugada na biblioteca da faculdade, e eu aqui a corrigir desenhos dela como uma parva, a elogiar o talento que tu própria me dizias que era extraordinário. Eu confiava em ti, Ana. Confiava em vocês as duas. Inês, encostada ao umbral da porta, sentia o coração bater tão forte que parecia querer fugir do peito. Queria desaparecer. Queria correr pelas escadinhas de São Cristóvão abaixo até ao rio e atirar-se à água fria. Mas ficava ali, imóvel, olhando para as duas mulheres que, de formas diferentes, tinham sido seu mundo inteiro nos últimos anos. Margarida, 42 anos, professora catedrática de arquitetura na Universidade de Lisboa, a mulher que a acolhera quando Inês chegara do Porto com uma bolsa e um sonho demasiado grande para o corpo magro de 24 anos. Margarida fora mentora, amiga, quase mãe. E Ana fora o primeiro raio de sol que atravessara as nuvens da sua solidão. Tudo começara inocentemente. Ana, aluna de doutoramento de Margarida, brilhante, irónica, com aquele sorriso torto que fazia Inês esquecer as horas. Reuniam-se para estudar na sala de Margarida, cheia de livros e plantas, com vista para o Tejo. Margarida incentivava a proximidade. Vocês as duas são as minhas melhores alunas, trabalhem juntas, inspirem-se. E inspiraram-se. Demasiado. As primeiras semanas foram só olhares furtivos por cima dos desenhos. Depois vieram as conversas até tarde, os cafés no Brasileira, as caminhadas pelo Príncipe Real quando Margarida tinha reuniões. Um dia, numa noite de chuva forte, Ana segurara na mão de Inês enquanto atravessavam a rua e não soltara mais. Nenhum beijo ainda, só aquele toque que queimava como brasa. Eu não queria magoar ninguém, disse Inês agora, a voz embargada. Sobretudo a ti, Margarida. Tu foste tudo para mim. Margarida virou-se lentamente. Os olhos, outrora tão doces quando corrigia os projetos de Inês, estavam injetados de dor. Tudo? Então por que é que escolheste ela? Por que é que me traíste na minha própria casa? Ana deu um passo em frente. Não escolhemos, Margarida. Aconteceu. Eu tentei lutar contra isto, juro que tentei. Mas quando estou com a Inês é como se respirasse pela primeira vez em anos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Margarida encostou-se à bancada, como se as pernas lhe falhassem. Inês viu o exato momento em que algo se partiu dentro da mulher que admirava desde o primeiro dia de aulas. Saiam, disse Margarida por fim, a voz quase inaudível. As duas. Saiam da minha casa e da minha vida. Ana abriu a boca para protestar, mas Inês abanou a cabeça. Pegou na mochila com as mãos trêmulas e caminhou para a porta. Ana seguiu-a. Nenhum olhar para trás. Na escada estreita e fria, Inês parou no segundo andar. As lágrimas que segurara finalmente caíram. O que fizemos, Ana? Meu Deus, o que fizemos?
Ana puxou-a para si, encostando a testa na dela. Amámo-nos. Só isso. Amámo-nos e não soubemos parar. Mas lá no fundo, Inês sabia que não era só isso. Havia culpa, havia vergonha, havia o peso de ter ferido a pessoa que mais a ajudara. E havia também o medo, medo do que viria agora, medo de perder Ana, medo de nunca mais se perdoar. Na rua, o fado continuava a subir das janelas entreabertas. Era uma morna antiga, triste, sobre um amor que não podia ser. Inês apertou a mão de Ana com mais força, como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. Naquela noite, Lisboa parecia demasiado grande e demasiado pequena ao mesmo tempo. E elas, duas mulheres apaixonadas e perdidas, caminhavam sem destino certo, sabendo que o caminho de volta estava, talvez para sempre, fechado. Os dias seguintes foram um vazio que Inês não sabia nomear. Dormia no pequeno quarto que Ana alugara na moraria, um espaço exíguo com uma janela que dava para um pátio onde uma velha cantava fado todas as noites às 10 em ponto. O som entrava pela janela aberta e envolvia-as como um lençol de melancolia. Ana tentava manter a normalidade, preparava café da manhã, falava sobre os desenhos que tinham de entregar, beijava a testa de Inês antes de sair para a faculdade. Mas Inês sentia o peso em cada gesto. Ana também carregava culpa, via-se nos olhos vermelhos, nas noites em que acordava de repente, ofegante. Tens de falar com ela, disse Ana uma manhã, enquanto espalhava compota de figo na torrada. Não podes simplesmente desaparecer da orientação. Vais perder o ano. Inês baixou o olhar para o prato. Ela não quer ver-me. Disseram-me que cancelou todas as minhas tutorias. Então força a ver-te. Margarida é justa. No fundo, ela vai entender. Inês quase riu. Entender? Ana, nós destruímos a confiança dela. Ela abriu-nos a casa, a vida e nós. Nós apaixonámo-nos, cortou Ana, a voz firme mas tremendo no fim. Não planeámos magoar ninguém. O amor não pede licença. Mas Inês não conseguia acreditar nisso completamente. Havia noites em que acordava com o coração apertado, lembrando o olhar de Margarida no momento exato da traição descoberta. Sentia-se suja. Sentia-se ingrata. E, pior, sentia que parte dela ainda amava Margarida, não como amante, mas como a figura que moldara, que acreditara nela quando ninguém mais o fizera. Decidiu escrever uma carta. Passou 3 noites a rabiscar, rasgar, recomeçar. Finalmente, numa folha de papel grosso, escreveu com a sua letra cuidadosa de arquiteta. Margarida. Não espero que me perdoes. Talvez nunca perdoes. Mas preciso que saibas que nunca quis ferir-te. Tu foste a luz que me guiou quando cheguei a Lisboa perdida e assustada. Ensinaste-me não só a desenhar, mas a acreditar que podia ser alguém. O que aconteceu com a Ana não sei explicar. Começou como admiração, virou amizade e depois algo que não consigo controlar. Não é desculpa. É só a verdade nua. Se algum dia puderes olhar para mim sem dor, farei tudo para merecer novamente a tua confiança, mesmo que seja só como aluna distante. Com respeito e gratidão eterna. Inês. Dobrou a carta, meteu-a num envelope branco e deixou-a na caixa de correio do Departamento de Arquitetura, endereçada apenas Professor Cardinal Margarida Correia, pessoal. Não houve resposta. As semanas passaram. O Natal aproximava-se e Lisboa enchia-se de luzes nas ruas estreitas. Inês e Ana tentavam construir uma vida juntas, jantares caseiros, passeios de elétrico até Belém para comer pastéis quentes, noites em que se deitavam cedo só para se abraçarem e ouvirem o silêncio uma da outra. Mas havia sombras.
Ana tornava-se impaciente quando Inês se perdia em pensamentos. Inês sentia-se culpada cada vez que ria alto, como se não tivesse direito à felicidade. Uma tarde, no Chiado, encontraram Margarida por acaso. Ela vinha carregada de livros, o cabelo preso num coque apertado, o rosto mais magro. Os olhos encontraram-se por um segundo. Inês sentiu o ar fugir dos pulmões. Margarida parou. Olhou para Ana, depois para Inês. Nenhum sorriso. Apenas um aceno quase imperceptível e continuou seu caminho. Ana apertou a mão de Inês. Ela está a sofrer, murmurou. Nós fizemo-la sofrer, respondeu Inês, a voz rouca. Nessa noite, Inês não conseguiu dormir. Levantou-se, foi até à janela e ficou a olhar o pátio vazio. A velha já não cantava há dias, dizia-se que estava doente. O silêncio era ensurdecedor. Eu não sei se consigo viver com isto, confessou a Ana quando esta a encontrou ali, horas depois. Ana abraçou-a por trás. Então vamos consertar. Vamos tentar consertar. Mas ambas sabiam que algumas coisas, uma vez partidas, nunca voltam a ser inteiras. O inverno chegou cedo aquele ano, trazendo chuva fina e persistente que transformava as calçadas de Lisboa em espelhos escorregadios. Inês mergulhou no trabalho. Passava horas na sala de desenho da faculdade, evitando os corredores onde poderia cruzar-se com Margarida. Os colegas sussurravam, os rumores corriam depressa num departamento pequeno. Traição, triângulo amoroso, a professora nunca mais será a mesma. Ana, mais pragmática, defendia o seu espaço. Confrontava olhares, respondia com frieza a comentários. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, confessava Inês o medo de perder tudo, a orientação, a carreira, o respeito dos colegas. Uma tarde de janeiro, o inevitável aconteceu. Inês estava sozinha na sala de maquetes quando Margarida entrou. Trazia um rolo de desenhos na mão. Parou ao ver Inês. Preciso da sala, disse secamente. Inês começou a arrumar as coisas, as mãos trêmulas. Já vou. Margarida hesitou. Deixa ficar. Eu venho mais tarde. Foi nesse instante que Inês explodiu. As semanas de silêncio, de culpa, de saudade, tudo transbordou. Por favor, Margarida. Fala comigo. Grita, insulta-me, faz o que quiseres, mas não continues a tratar-me como se eu fosse invisível. Margarida pousou o rolo na mesa com força. O que queres que te diga, Inês? Que está tudo bem? Que posso ver-te todos os dias e fingir que não me destruíste a confiança? Não. Quero que me odeies na cara, se é isso que sentes. Mas não este silêncio. Este silêncio está a matar-me. Margarida aproximou-se, os olhos brilhantes. Sabes o que mais dói? Não é só a traição. É saber que fui eu que vos pus no mesmo caminho. Fui eu que incentivei a vossa proximidade. Se eu tivesse sido mais ciumenta, mais atenta, talvez nada disto tivesse acontecido. Inês abanou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não foi culpa tua. Nunca. Nós é que não soubemos parar. Margarida respirou fundo. Eu amei a Ana, sabes? Durante 7 anos. Achei que éramos sólidas. Achei que éramos suficientes. Inês sentiu o chão sumir-se. Sabia que Margarida e Ana tinham tido uma relação no passado, mas sempre pensara que fora breve, universitária. 7 anos. 7 anos de vida partilhada. Tu ainda amas? Perguntou, a voz quase inaudível.
Margarida olhou para as mãos. Não sei. Às vezes acho que sim. Outras vezes acho que o que sinto é só raiva por ter sido trocada por alguém tão jovem. Tão parecida comigo quando tinha a tua idade. O silêncio caiu pesado entre elas. Eu nunca quis ser o teu eco, disse Inês finalmente. Queria ser eu própria. Mas talvez tenhas razão. Talvez eu tenha procurado em ti o que encontrei na Ana: segurança, orientação, amor. Margarida sorriu sem humor. O amor é cruel, Inês. Ensina-nos a voar e depois corta-nos as asas. Antes de sair, Margarida pousou algo na mesa, o envelope da carta que Inês lhe enviara meses antes, agora aberto, com marcas de ter sido lida muitas vezes. Guardo-a, disse simplesmente. Talvez um dia consiga responder. E saiu. Inês ficou ali, sozinha, até o sol se pôr sobre o Tejo. Pela primeira vez em meses, sentiu um fio de esperança, frágil, mas real. A esperança durou pouco. 2 semanas depois, Ana recebeu um e-mail oficial. Margarida retirava-se da orientação da sua tese de doutoramento. O motivo alegado era conflito de interesses. Na prática, era o fim da carreira académica de Ana na Universidade de Lisboa. Ana chegou à Casa Branca como papel. Ela destruiu-me, disse, atirando o portátil para o sofá. Anos de trabalho, tudo por água abaixo. Inês tentou abraçá-la, mas Ana afastou-se. Não percebes? Ela ainda tem poder sobre nós. Sempre terá. Começaram as discussões. Ana culpava Inês por não ter sido mais discreta. Inês culpava-se por tudo. As noites que antes eram de carinho tornaram-se campos de batalha silenciosa, costas viradas na cama, respirações pesadas, lágrimas engolidas. Uma noite, Ana não voltou para casa. Mandou uma mensagem curta: preciso de espaço. Inês passou a noite acordada, a imaginar Ana nos braços de outra pessoa, ou pior, de volta aos braços de Margarida. A paranoia consumia-a. No dia seguinte, Ana apareceu com olheiras profundas. Fui ter com ela, confessou. Pedi-lhe para voltar atrás. Ela recusou. Disse que não pode orientar alguém que já não respeita. Inês sentiu o mundo desabar. E tu acreditaste que ela mudaria de ideias só porque pediste? Eu tinha de tentar, gritou Ana. Era a minha vida, Inês. Não só um romance de faculdade. As palavras cortaram como facas. Inês recuou como se tivesse sido esbofeteada. Então era só isso que eu era para ti? Um romance de faculdade? Ana tapou a cara com as mãos. Não foi isso que eu quis dizer. Estou cansada, Inês. Cansada de lutar contra tudo e todos. Naquela noite, Inês fez a mala. Não muita coisa, algumas roupas, os cadernos de desenho, o livro de poemas de Florbela Espanca que Margarida lhe dera no primeiro Natal. Vou ficar uns dias na residência universitária, disse. Precisamos de respirar. Ana não tentou impedir. Apenas acenou, os olhos vazios. Inês caminhou pelas ruas de Lisboa até o amanhecer, o coração em pedaços. Sentia-se órfã 2 vezes, sem mentora, sem amante. A cidade, que outrora lhe parecera acolhedora, agora era um labirinto de memórias dolorosas. A residência era fria e impessoal, mas pelo menos era silenciosa. Inês passava os dias na biblioteca, a trabalhar na tese com um novo orientador que mal conhecia. À noite, desenhava sozinha, não projetos académicos, mas retratos. Rostos de Margarida, de Ana, misturados, sobrepostos, como fantasmas.
Uma tarde recebeu uma mensagem inesperada. Era de Margarida. Podemos conversar? No Jardim do Príncipe Real, amanhã às 17 horas. Só conversar. Inês quase apagou a mensagem. Mas algo a fez responder: estarei lá. No dia seguinte, o céu estava limpo, um azul raro em fevereiro. Margarida esperava num banco junto ao lago, com um casaco de lã verde azeitona. Parecia mais velha, mas também mais serena. Sentaram-se em silêncio durante longos minutos. Recebi a tua carta, começou Margarida finalmente. Li-a muitas vezes. E percebi que também tenho culpas. Incentivei-vos demais. Quis reviver a minha juventude através de vocês. Quando vi o que estava a acontecer, em vez de falar, fechei-me. Inês engoliu em seco. E a tese da Ana? Margarida suspirou. Foi um erro. Um ato de vingança mesquinha. Já falei com o diretor. Vou voltar à orientação, mas com regras claras. Sem contacto fora do âmbito académico. Inês sentiu as lágrimas subirem. Obrigada. Margarida olhou para ela com ternura antiga. Não faças por mim. Façam por vocês. O amor, quando é verdadeiro, merece ser lutado. Eu sei disso melhor do que ninguém. Tu ainda amas a Ana? Margarida sorriu tristemente. Amo a memória do que fomos. Mas sei que acabou há muito, mesmo antes de vocês. Vocês só aceleraram o inevitável. Ficaram em silêncio, vendo os pavões passearem pelo jardim. Eu perdi-as às duas, disse Margarida baixinho. Mas talvez seja isso que acontece quando tentamos segurar demais. Inês pegou na mão dela, hesitante. Margarida não retirou. Posso voltar a ser tua aluna? Perguntou Inês. Margarida apertou-lhe a mão. Podes. Mas como aluna apenas. O resto pertence-vos a vocês. A primavera chegou tímida, com flores de jacarandá roxas cobrindo as ruas de Lisboa. Inês e Ana reconciliaram-se devagar. Não com grandes gestos, mas com pequenos atos, um café partilhado na Brasileira, uma caminhada até ao mirador de Santa Luzia, uma noite em que simplesmente se sentaram no sofá e choraram juntas tudo o que tinham guardado. Ana aceitou as novas regras de Margarida. As reuniões de orientação voltaram a ser profissionais, respeitosas. Margarida manteve a distância, mas o olhar já não era de dor, era de aceitação. Um dia, no final de maio, as três encontraram-se por acaso na festa de encerramento do ano letivo. Margarida aproximou-se delas com um copo de vinho na mão. Quero propor um brinde, disse, erguendo o copo. Às segundas oportunidades. E ao amor que, mesmo quando dói, nos ensina a ser melhores. Ana e Inês ergueram os copos, emocionadas. Mais tarde, quando o sol se punha sobre o Tejo, Inês e Ana caminharam de mãos dadas pelo cais do Sodré. Não havia mais segredos, nem culpas que pesassem tanto. Achas que um dia ela será feliz outra vez? Perguntou Inês, pensando em Margarida. Ana sorriu. Acho que sim. Ela é forte. E nós também somos. Naquele instante, Lisboa parecia-lhes novamente um lugar de possibilidades. O fado que subia das ruelas já não era só de saudade, era também de esperança. O amor, descobriram, não destrói tudo. Às vezes, destrói apenas o que precisa de ser destruído para que algo mais verdadeiro possa nascer. E assim, de mãos dadas, continuaram a caminhar em direção ao futuro, imperfeito, humano, mas finalmente livre.